Graça e paz, irmãos. Bom tê-los aqui nesta manhã mais uma vez para adorarmos ao Senhor depois de um tempo aí em casa, né? Mas finalmente estamos juntos em culto presencial neste domingo pela manhã e queremos saudar a todos que estão aí nos assistindo e participando, né, em casa deste culto que nós oferecemos a Deus, culto de louvor e adoração. Que bom que você veio e que bom que você está sintonizado aí, né? Está ligado. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, leremos dos versículos 1 ao versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vamos dar tempo para quem está procurando aí na Bíblia, para quem está procurando no celular, para encontrar o texto. 2 Timóteo 4. Amém? Você que está em casa, amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode se assentar, você pode tomar assento aí na sua poltrona, no seu sofá confortável, no seu puff, pode deitar na sua cama. O importante é que você esteja participando do nosso culto com toda atenção à mensagem da palavra de Deus. Outro dia alguém me marcou lá no Instagram para eu me dirigindo a um casamento que havia acontecido numa chácara muito bonita, e aí eu fui lá, dei uma olhada no casamento e logo em seguida os comentários. E os comentários eram o seguinte, porque o pastor que pregou, o pastor que fez o casamento, na hora da mensagem, ele não fez uma mensagem voltada para o casal, ele não fez uma mensagem sobre casamento, ele fez uma mensagem evangelista, ele entregou uma mensagem evangelística, uma mensagem que falava de Jesus, da vitória sobre o pecado, da salvação. E ali embaixo, nos comentários, as pessoas vinham comentando, uns dizendo que gostaram muito do casamento, outros dizendo que não convinha ao pastor pregar daquela forma num casamento, falar a respeito da cruz no casamento. Teve um que foi até assim, de uma forma assintosa, escreveu dizendo, falar sobre a cruz, a mensagem da cruz num casamento
Isso é um evangelicalismo barato. E eu fiquei vendo aquilo, lendo aquilo e pensando, mas qual o problema? E aí eu também escrevi lá dizendo, quem acha que não se pode pregar o evangelho, as boas novas de Cristo, a mensagem da cruz num casamento, primeiramente, não sabe o que significa um casamento. Não sabe o simbolismo, não conhece o simbolismo do casamento. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar a todo tempo. Que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Que nós devemos pregar em todas as oportunidades. E está aqui o texto, né, que diz no versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, nós sempre devemos buscar a oportunidade de pregarmos a palavra de Deus, de anunciarmos a palavra de Deus. Importante, eu não gosto de usar muito esta palavra pregar para os irmãos, porque muitos irmãos acham que para comunicar o evangelho, eles precisam saber fazer uma mensagem estilo pastor, né? Como um pastor sabe fazer. Então ela acha que ela não sabe fazer uma mensagem como um pastor sabe fazer, logo ela acha que ela não sabe pregar o evangelho. Mas o fato é que quando você está conversando a respeito de Jesus com alguém, uma conversa, você já está pregando o evangelho. Quando você fala de Jesus, quando você fala sobre a Bíblia, quando você fala sobre salvação com alguém, você está conversando com ela e você já está pregando o evangelho. Não precisa necessariamente você subir ao púlpito, abrir a Bíblia, pregar uma mensagem sistematizada para que você possa pregar o evangelho. Também não é necessário você ir para o seminário, fazer um curso de teologia, para você ter um conhecimento maior, para que então você possa pregar o evangelho. Numa conversa a respeito de Jesus, você já está pregando o evangelho. É importante que você tenha isso em mente, né? E que você aproveite todas as oportunidades. Bom, no domingo passado, nós falamos sobre Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, quando nós estivemos ali abordando a parábola das 10 virgens. E ali nós tratamos, e quem está me acompanhando nos momentos de oração, até ontem, nós estivemos falando a mesma coisa, no mesmo texto, né? Não a mesma coisa, mas falando no mesmo texto, lições tiradas de um versículo ou de outro. E os irmãos lembram que nós falamos que as 10 virgens são a igreja, ou simbolizam a igreja, a totalidade da igreja de Cristo. E que quando Jesus trata de 5 nécias e 5 prudentes, Jesus estava falando do tipo de pessoas, 2 tipos de pessoas que compõem a igreja dele na terra. E hoje nós queremos continuar falando um pouco sobre essas pessoas. Queremos falar mais um pouco sobre essas pessoas, de sorte que a mensagem de hoje continua sendo uma mensagem de exortação para que a igreja possa vigiar, para que a igreja possa se consertar, pessoas na igreja possam ser alertadas quanto ao fato de como elas estão vivendo este evangelho. O apóstolo Paulo está alertando a Timóteo sobre o tipo de cristão que haveria nos últimos dias. Não quer dizer que todos os cristãos são assim, não quer dizer que a maioria dos cristãos são assim, mas especialmente nestes últimos dias, nós temos percebido uma classe de cristãos que têm se comportado dessa forma.
E nós queremos então refletir sobre este tema, as características de muitos da igreja nos últimos dias. As características de muitos na igreja nos últimos dias. Em primeiro lugar, a primeira característica que nós percebemos em muitas pessoas na igreja de Cristo hoje, nos últimos dias, nós falamos que os últimos dias começaram lá com a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo e vai até a volta de Cristo. Os últimos dias para nós é um período muito grande. Agora, se lá no século I, a palavra de Deus diz que nós já estávamos nos últimos dias, imagina o que nós vamos falar dos dias de hoje, no ano de 2020. Né? Nós podemos dizer que nós estamos no fim dos últimos dias. E no fim dos últimos dias, a igreja que se apresenta, dentro desta igreja, há pessoas com essas características que Paulo fala a Timóteo no capítulo 4. Ele diz que, portanto, neste tempo, haveriam pessoas que achariam insuportável o correto ensino da palavra de Deus. Ou seja, elas não suportariam o ensino correto da palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 3 na primeira parte. Observa lá. Deixe sua Bíblia aberta, se você fechou, em 2 Timóteo 4. Versículo 3, primeira parte, diz assim: pois haverá tempo em que não o quê? Não suportarão a sã doutrina. Quem diria? Né? Quem diria que nós chegaríamos nesse tempo? Na verdade, essa é mais uma profecia bíblica que está se cumprindo nos nossos dias. Você observa, você lê a Bíblia, muitas vezes você não percebe que a Bíblia está falando profeticamente. Muitas vezes a Bíblia está falando de coisas que aconteceriam no futuro, e esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do cumprimento dessas escrituras, destas profecias. Esta aqui é uma delas. Pois, diz o apóstolo Paulo, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas elas não suportarão a sã doutrina, ou seja, elas não suportarão o ensino correto da palavra de Deus. E qual é o correto ensino da palavra de Deus que Paulo chama aqui de sã doutrina? É o ensino completo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas parece que, sabe, elas leem a Bíblia como quem está no mercado, né? Pega uma coisa e deixa outra, né? Pega o que convém e deixa para lá o que não quer. Parece que as pessoas estão lendo a Bíblia desse jeito. Elas não estão aceitando a palavra de Deus como um todo. Mas a sã doutrina, ela inclui todos os ensinamentos que Jesus proclamou e os ensinamentos que os apóstolos, ensinamento estes que os seus apóstolos, os apóstolos de Cristo, eles fizeram questão de explicar e sistematizar minuciosamente para a igreja. Se nós quiséssemos fazer um resumo da Bíblia, nós poderíamos resumir a Bíblia em 4 palavras. Se você quiser resumir a Bíblia em 4 palavras, em 4 temas, você poderia dizer assim, olha, número 1, quem se aventura? Número 1, qual é o tema? Criação. Tudo começa com a criação de Deus. Não é verdade?
No início, Deus criou. Então, primeiro tema da Bíblia, criação. Segundo tema da Bíblia, queda. Porque Deus criou o mundo, mas Deus não criou o mundo como ele está exatamente agora. Deus não criou o ser humano como o ser humano está agora. Ou seja, houve uma queda. E quando a gente fala em queda, a gente quer dizer aquele tempo em que, aquele momento em que o homem resolveu desobedecer a Deus, e não sei se ele achou que ele poderia ser autossuficiente, né? Que ele poderia, mas dali para frente, depois do seu pecado, ele achou que ele, e até hoje ele acha, que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus. Então você tem a criação, a queda, o terceiro assunto da Bíblia, redenção. Porque houve a queda, mas depois da queda, o assunto da Bíblia é redenção. Os profetas do Antigo Testamento, eles falam para o povo de Israel o tempo todo sobre o problema do pecado do povo e tenta fazer o povo voltar-se para Deus. E ao mesmo tempo eles dizem que o Messias virá e vai dar um jeito nessa situação que atrapalha o povo, que atrapalha as pessoas de se voltarem para Deus. Então você tem aqui a redenção. E nós temos o quarto e último assunto da Bíblia, que é consumação. Assim, você já leu a Bíblia toda, em 4 palavras, em 4 temas. Vamos lá? Dá para gravar ou não dá? Dá. Vamos lá. A Bíblia toda em 4 palavras. Vamos lá. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. Quarto, consumação. Muito bem. Na criação, Deus criou o mundo. Na queda, o homem pecou e se afastou de Deus. Na redenção, Jesus veio e iniciou a redenção humana. Na consumação, Jesus voltará e consumará todas as coisas, a história da raça humana. Onde é que nós estamos localizados aqui entre esses quatro assuntos? Onde é que nós estamos localizados? No ano de 2020, aonde que nós estamos localizados? Criação, queda, redenção e consumação. Aonde é que nós estamos localizados? Nós estamos localizados aqui, meu irmão, no meio, ó. Nós estamos localizados entre redenção e consumação. Nós estamos no meio desses dois aqui, ó. Mais para consumação, com certeza, do que para redenção. Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então nós estamos entre esses dois últimos assuntos aí, ó. Redenção e consumação é um processo. É um processo da redenção até a consumação. Nós estamos num processo. A Bíblia dá outros temas, dá outras palavras para esse processo de restauração do ser humano. Por exemplo, num certo sentido, nós podemos dizer que nós fomos salvos dos nossos pecados, sim ou não? Fomos salvos dos nossos pecados. Nós fomos salvos dos nossos pecados e a Bíblia chama isso de justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificação. Continuo, mas alguém pode dizer assim, bom, mas eu fui salvo dos meus pecados e por que eu continuo pecando ainda? Porque nós estamos sendo resgatados. E
como é que se chama isso à luz das Escrituras? Essa segunda palavrinha, neste processo de restauração do ser humano, chama-se santificação. Então, nesse sentido, nós estamos sendo salvos dos nossos pecados. Amém? Cada dia que passa, se você está nesse processo de santificação, cada dia que passa, você peca menos do que você pecava antes. Porque você está nesse processo de santificação. Não é? E, em terceiro lugar, neste processo, vai acontecer o tempo em que nós não pecaremos mais, porque nós estaremos totalmente livres do pecado. Como é que isso se chama na Bíblia? Glorificação. Repita comigo. Glorificação. Todos nós seremos glorificados. E aí sim, nesse tempo, nós estaremos completamente salvos do pecado. Dentro, portanto, deste processo de redenção até a consumação, existe, em primeiro lugar, justificação. Fui salvo dos meus pecados na cruz. Jesus me justificou. Jesus assumiu o meu lugar e me tornou justo. Ele, sem pecado, levou os nossos pecados e nos declarou justos diante de Deus. Mas nós continuamos pecando e por isso enfrentamos ainda os nossos pecados. De vez em quando a gente escorrega porque nós estamos ainda num processo de restauração. Isso se chama santificação. E terceiro, haverá um tempo em que nós estaremos livres de uma vez por todas do pecado. O processo será completado quando nós seremos glorificados. Portanto, terceira palavra, glorificação. Se você está entendendo, diga: eu estou entendendo, pastor. Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira classe ou a primeira característica desses muitos que habitam a igreja é que eles acham insuportável o ensino correto das Escrituras, porque eles pegam uma parte e não querem o todo. Mas nós, quando lemos as Escrituras, nós precisamos aprender toda a Escritura. E quando nós anunciamos a Escritura, nós temos que anunciar toda a Escritura. Nós temos que anunciar o Evangelho por inteiro. Mas nós estamos vivendo essa época em que muitas pessoas não querem o Evangelho completo. Elas querem apenas uma parte do Evangelho. Em segundo lugar, nós temos a segunda característica que nós percebemos nessas pessoas, que é só querer ouvir o que é agradável aos seus ouvidos. Elas só querem ouvir o que lhes agrada. Versículo 3, na segunda parte deste versículo, nós lemos a primeira parte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas a continuação do versículo diz: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Até aqui. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha, a Nova Versão Internacional, podemos ler o versículo todo, como que sentindo coceira nos ouvidos. A Nova Versão Internacional diz assim: ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esta profecia está se cumprindo, amém? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ora, irmãos, é interessante que a Bíblia diz
que nós devemos ouvir a palavra, não é? E que nós devemos saber discernir. Se for, por exemplo, uma profecia, por exemplo, a palavra do Senhor diz que nós devemos saber discernir, julgar a profecia. A palavra de Deus diz assim, olha, ouve tudo e retende o que é? O que é bom. Mas sabe o que eu acho interessante nessas pessoas aqui, segundo a palavra de Deus? Elas não ouvem primeiro e retêm o que é bom. Elas não julgam o que elas estão ouvindo. Elas procuram pessoas para falar o que elas querem ouvir. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Olha, eu gosto de ouvir aquela pessoa, eu gosto de ouvir aquele mestre. Veja, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. O que é cobiça? Cobiça é desejo. Pessoas que querem ouvir coisas que sejam agradáveis a elas, as suas que possam vir ao encontro dos seus anseios, dos seus desejos. São, na verdade, cristãos de fronteira. O que são cristãos de fronteira? Cristãos de fronteira são aqueles que andam na fronteira, meu irmão, aqueles que andam entre a fronteira do reino de Deus e do império das trevas. Ao invés delas andarem mais próximas de Deus, elas andam na fronteira. Elas querem desfrutar de alguma forma daquilo que o mundo oferece. E assim elas começam a dar ouvidos apenas às coisas que reforçam os seus desejos. Elas não vão lá de forma imparcial diante de Deus e dizem assim: Deus, fala o que o Senhor sabe, o que eu preciso ouvir. Se elas orassem, porque são pessoas que nem oram, mas se elas orassem, elas orariam assim: Senhor, fala aquilo que eu quero ouvir. Senhor, fala comigo para reforçar que eu estou certo no meu posicionamento. Senhor, fala comigo para que eu possa me sentir mais à vontade na minha vida. Senhor, fala comigo de maneira que eu não seja incomodado com a palavra que está sendo pregada. E aí, meu irmão, são pessoas que, por exemplo, não querem ouvir alguns assuntos na igreja. E é por isso também que você não tem ouvido muitas mensagens sobre o inferno nas igrejas. Procura aí no YouTube, onde tem tantos pregadores. Veja quantas mensagens sobre Jesus falou sobre o inferno ou não. Falou, e como Jesus falou, quantas vezes Jesus falou. Existia um buraco enorme, uma cratera, numa região lá próxima da onde Jesus estava ensinando, chamada Guiena, que era um lugar onde as pessoas jogavam lixo. E ali as pessoas jogavam lixo, tacavam fogo para consumir o lixo. E vocês sabem que onde tem lixo tem o quê? Bicho. Não é? Onde tem lixo, tem bicho. E naquele lugar as pessoas constantemente tacavam fogo, e era um lugar onde os bichos, eles conviviam com fogo. E aí Jesus usa aquele lugar para ilustrar o inferno. Ele diz assim: onde o fogo, onde a vida não morre e o fogo não se apaga. Jesus usou aquele lugar para
ilustrar o inferno. Então, Jesus falou várias vezes sobre o inferno. Jesus disse: ali será lançado fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala sobre o inferno, mas quer ver um assunto que as pessoas não querem ouvir hoje, dentro da própria igreja, sobre o inferno. Esse assunto é muito incômodo. Eu lembro de um autor, não vou dizer o nome dele aqui agora, mas um homem muito culto, escreveu vários livros, um homem que tinha curso de teologia, tinha curso de era psicanalista, esse homem era sociólogo, esse homem era pedagogo, ele tinha tantos cursos, um homem tão instruído. Mas eu lembro que estava uma vez examinando um livro dele, e ele dizia assim: um Deus capaz de criar um lugar como o inferno não merece o meu amor. Eu falei: Deus vai ficar com depressão por causa da falta do teu amor. Não merece o meu amor. E daí, rapaz? Porque tem gente que acha: não, Deus, se ele é totalmente bom, Deus não criaria o inferno. Mas acontece que a Bíblia também diz que ele é totalmente justo. Na Bíblia está escrito que Deus não terá por inocente o culpado. Leia sua Bíblia direito. Não fique pensando só no amor de Deus, pense também na justiça. Deus ama, mas Deus também é justo. E Deus é tão amor que ele enviou o seu Filho Jesus para nos dar a chance de vencermos o pecado e entrarmos no céu. Mas se a pessoa não aceita a salvação de Deus, o que você pode fazer com essa pessoa? Não é Deus que lança ela no inferno, é ela que continua indo na direção do inferno. Porque todos nós nascemos com a cadeira para o inferno garantida. Você pega um bebezinho, você olha para um bebezinho, né? Um bebezinho. Não? Você diz assim: ai, que anjinho. A cadeira do inferno, a cadeirinha do inferno, né? Está garantida, está comprada. Quando ele crescer, ele vai manifestar a natureza pecaminosa dele, porque é filho de pessoas pecadoras. Todos nós, seres humanos, precisamos dar de uma guinada na nossa vida. Precisamos dar uma guinada na nossa vida. Então, se não recebermos a Cristo Jesus, o sacrifício que ele fez por nós, não tem jeito. Nós continuaremos indo para longe de Deus, que é o que o pecado faz nas nossas vidas, que é o que o pecado faz conosco. Mas aí, pessoas não querem ouvir sobre o inferno, porque esse assunto, né, é um assunto que incomoda. Pessoas não querem ouvir sobre santidade, porque o assunto santidade não é um assunto muito bom de se ouvir. Pessoas não querem ouvir sobre pecado. Pecado não é um assunto muito bom de se ouvir. E aí, quando você começa a falar do pecado, para muitas pessoas, o pecado não existe. Tem gente que, quando você fala de pecado, elas dizem assim: pecado? Mas tudo para vocês é pecado? Você ainda em pleno século 21, você ainda acredita em pecado? Então, muita gente hoje já nem acredita mais que pecado exista, que pecado seja verdadeiro, que pecado seja real. E muitos crentes também não querem ouvir falar desse assunto. Eles não querem ir à igreja, sentar num banco e ouvir falar de pecado. Mas existem pecados, os pecados existem, e nós cometemos pecados com tanta facilidade.
que nós somos obrigados a falar contra o pecado para que a gente não venha cair no pecado. Pecado de rebelião, por exemplo. A palavra de Deus nos fala sobre o pecado. Tem gente que está na igreja e que o pecado, se você puder, você olha para ele e às vezes, na aparência, o indivíduo já diz assim: eu sou rebelde. Não é? Camarada que coloca, por exemplo, uma camiseta com Che Guevara estampado aqui, se ele é crente em Jesus, ele, das duas uma, ou ele é ignorante, não sabe quem é aquele sujeito, ou ele é rebelde. Porque você vai carregar no peito a imagem de um revolucionário comunista, sendo você crente em Jesus, obediente à palavra de Deus, cuja Bíblia te ensina a ter uma natureza obediente, submisso. Olha o que diz em 2 Pedro capítulo 2, versículos de 10 a 11. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Repita comigo: e menosprezam qualquer governo. Mais forte, você em casa também, por favor, mais forte, quero ouvir daqui, vai lá. Menosprezam qualquer governo. Aí diz assim a continuação do texto: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Fale comigo: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Falaram junto comigo? Não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles ou contra elas juízo infamante na presença de Deus. Meu irmão, você liga aí o seu computador, abre lá o YouTube ou alguns desses faces da vida, você tem lá pastores ensinando as suas ovelhas, incitando as suas ovelhas a se levantar contra o governo. Que desgraça é essa? Isso é um pecado. Pastores ensinando suas ovelhas a pecar, porque o que a Bíblia ensina é orar pelas autoridades e não se rebelar contra elas. Que se tem alguém que muda alguma coisa, é Deus. É Deus quem muda. Por isso que Deus nos ensina a orar. Se tem alguém que eu não estou gostando, está fazendo alguma coisa que eu não gosto, eu tenho que pedir a Deus. Deus, muda esse governo. Deus, transforma a mente deste homem. Deus, olha, eu tenho que pedir a Deus para Deus atuar. É um princípio de autoridade nas Escrituras. A autoridade é sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Isso é pecado de rebelião, que a Bíblia diz que é igual ao pecado de feitiçaria. Assim tem um monte de feiticeiro na igreja. Veja, não, as pessoas não querem ouvir falar sobre isso. As pessoas não querem que se pregue sobre maledicência, não querem que se fale sobre soberba, inveja, glutonaria. E, irmão, glutonaria nessa quarentena, vou te contar, hein? Que é isso, meu irmão? Teve um lá que foi experimentar a roupa dele, disse que a roupa dele estava com a roupa nova, ele estava com saudade, né? Vontade de experimentar a roupa nova que ele tinha, saudade de experimentar a roupa nova para sair. Ele disse que a roupa deu um aperto nele tão forte que ele disse: a minha roupa estava com saudade de mim. Inveja, ira, cobiça, ganância, avareza. E o que a Bíblia fala sobre impureza sexual. Isso aqui, então, meu irmão,
é o que menos as pessoas querem ouvir. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6. Rápido. Rápido, você em casa também, rápido. 1 Coríntios 6. Há um pecado chamado de impureza sexual, que ele se divide em vários. Se divide em vários. Veja aí. Se achou, diga eu já achei. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Na terceira parte do versículo, veja o que está escrito. Porém, o que está escrito? Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja o versículo 18 até o 20 agora. Fugir da impureza, ou em outra versão, da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso... Por que a Bíblia repete aqui tanto a questão do corpo? Por que as Escrituras falam tanto aqui a questão do corpo? Porque o teu corpo, meu irmão, o meu corpo, olha, nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Esse Espírito, como o próprio nome diz, é santo. E nós não podemos de forma alguma entregar o nosso corpo à imoralidade, à impureza. Isso se chama pecado. Mas aí você começa a pregar sobre assuntos como fornicação. Jovens não querem ouvir esse assunto. Esse negócio de casar virgem está louco, meu irmão. Isso é da idade da pedra. É da Idade Média. Isso hoje não existe. Você prega sobre fornicação, o jovem não quer ouvir. Você prega sobre adultério, pessoas não querem ouvir. Você prega sobre prostituição, as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir falar de promiscuidade, não querem ouvir falar de sodomia, não querem ouvir falar de homossexualidade, não querem ouvir falar de lesbianismo, não querem ouvir alguns, não querem ouvir falar de pedofilia, outros não querem ouvir falar de necrofilia, outros não querem ouvir falar de bestialidade. Tem gente apaixonada pela vaca e dizem que os outros têm a ver com a minha vida, Eu estou apaixonado pelo cachorro, eu estou apaixonado pelo gatinho, meu marido, Daqui a pouco vão aprovar. Escuta o que eu estou te dizendo, daqui a pouco vão lutar pelo casamento entre pessoas e animais. Escuta o que eu estou te dizendo, meu irmão. Tá? Daqui a pouco a pedofilia também vai ser algo... Porque quando você volta no tempo... Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Quando você volta no tempo, tem coisas que hoje, para nós, são inaceitáveis, porque nós estamos dentro de uma cultura chamada cultura judaico-cristã. Essa cultura foi a cultura que o reino de Deus trouxe. Então, por isso que nós não aceitamos certas coisas. Por exemplo, você pega aí até um ímpio, alguém, até um ateu, você diz para ele assim: você casaria com a tua mãe? Ele diz assim: eu não. Você pega a mãe, você casaria com teu filho? Eu não. Você pega o pai, você casaria com a sua filha? Deus me livre. Você pega a filha, você casaria com seu pai? De jeito nenhum. Mas você sabe que isso em outras culturas no passado, isso foi comum. Você sabe que pedofilia, relações de adulto com criança,
No passado, em muitas culturas, isso era absolutamente normal. Em algumas culturas, até hoje, aí, isso é também considerado normal. É que o cristianismo chegou e fez uma faxina. Mas como há essa nova ordem mundial tentando lançar o cristianismo para o escanteio, eles estão tentando voltar com tudo isso que teve lá no passado. Não se iluda, meu irmão, isso não é novo. Isso tudo não é novidade. Ok? Você vê a história de Sodoma e Gomorra, lugares, cidades inteiras tinham a sodomia como algo absolutamente natural. A pregação do evangelho genuíno, ela causa tristeza em algumas pessoas. E é por isso que elas não querem ouvir isso. Elas não querem ouvir. Determinados assuntos do evangelho, elas não querem ouvir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o evangelho traz tristeza ao coração de alguém, não é para causar depressão naquela pessoa. Não é para deixar aquela pessoa prostrada. Pelo contrário, é para levar aquela pessoa ao arrependimento e fazer com que ela tenha uma vida boa dali para frente, uma vida muito melhor dali para frente. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Repita comigo para frisar bastante. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Amém? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas existe outra tristeza. Se você foge de uma tristeza, você cai em outra, não tem jeito. Você foge da tristeza do evangelho, que o evangelho produz, para gerar arrependimento para a tua salvação, você cai em outra tristeza muito pior, que é a que está escrito aqui, ó. Que essa tristeza que produz arrependimento para a salvação, segundo Deus, a ninguém traz pesar. Mas olha só, mas a tristeza do mundo produz morte. É aquela tristeza que faz com que a pessoa saia do motel, não é? E ela sai de lá triste, sem entender o porquê. É a pessoa que sai de uma boate, onde passou lá a noite toda, fumou, cheirou, bebeu, sai de lá triste, sem saber o porquê. Essa é a tristeza do mundo, que produz morte, ou seja, afastamento de Deus. A pessoa, quando ela está afastada de Deus, ela tem uma tristeza inexplicável. E ela não sabe por quê. E ela começa a buscar coisas. Ela começa a procurar uma coisa aqui, começa a procurar outra ali. Ela começa a achar que a tristeza dela é por falta daquilo. Aí ela vai e experimenta aquilo, e ela continua do mesmo jeito, e ela muda para outro, e aí, e outro, e outro, e outro, e assim vai. E quando a pessoa pensa que a tristeza tem a ver com casamento, é pior ainda. Não é? Tem uma cantora dançarina famosa no Brasil, que acho que já passou se não passou, está próximo do 20º casamento. Não é? E a pessoa que pensa assim, eu estou triste por falta de casamento. Casa, continua triste. Então, eu casei com a pessoa errada. Casa de novo, tu continua triste. Eu casei com a pessoa errada. Casa de novo, continua triste. E vai casar até morrer. Se não casar com o noivo,
se não casar com o noivo, se não se tornar a noiva de Cristo, não tem jeito. Não tem jeito de matar essa tristeza, é um buraco que só Deus preenche. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Em conversa com Jesus, um jovem saiu triste. Lembram dele? Porque tem pregações por aí que as pessoas acham que sempre tem que ser assim. Eu ouço aquela mensagem e saio alegre. Mas veja, aquele jovem que chega para Jesus e pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a salvação. Jesus fala, você conhece os mandamentos? Ele diz assim, eu tenho observado isso desde da minha infância. Aí Jesus olha para ele e diz assim, muito bem, agora pega tudo que você tem, distribui, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Aí ele pensou na quantidade de dinheiro que ele tinha e ele saiu assim, ó. Saiu triste. Como é que alguém que conversa com Jesus sai triste? Porque ele ouviu o que ele precisava ouvir e não o que ele queria ouvir. Você lembra, por exemplo, dos fariseus? Os fariseus, depois que conversavam com Jesus, meu irmão, eles saíam com ódio de Jesus. Com ódio de Jesus. Jesus disse para eles assim, vocês são verdadeiros artistas. Chamar alguém de artista hoje é elogio, né? Chamar alguém de ator, de atriz, as pessoas se sentem... Que glamour. Jesus chamou esses caras de artistas e eles ficaram irados, de atores. E quando Jesus disse assim, vocês são hipócritas, o que Jesus estava querendo dizer é isso. Vocês são atores. E vocês representam. Vocês não são nada disso que vocês demonstram ser, aparentam ser, e saíram com raiva de Jesus. Você vai lá e observa outras pessoas que conversaram com Jesus, como Nicodemos. Nicodemos conversou com Jesus e Nicodemos veio elogiando Jesus. Senhor, sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus chega para ele e diz assim, você precisa nascer de novo. Nicodemos falou bem de Jesus, esperando receber uma palavra boa. Mas ele não recebe uma palavra boa, ele recebe a verdade. Você olha para a mulher samaritana, e você lembra o que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Jesus chega para a mulher samaritana e diz assim, vai lá, chama teu marido e vem aqui. Ela diz assim, não tenho marido. Jesus diz assim, bem disseste. Porque 5 maridos já tiveste e esse com quem você está morando agora não é teu marido. Ela disse, eita Jeová. Tem gente que chega na igreja, né? Assim, igual a mulher samaritana. Né? Já casou trocentas vezes e agora está ajuntada. Ou ajuntado. O que ele tem agora é cacho. Entende esse termo? Não? Aí a pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu quero me tornar membro dessa igreja. Eu falei assim, ótimo, seja bem-vindo, a igreja do Senhor, está de portas abertas. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa situação de vocês, como é que está? Você é casada? Ela diz assim, não. Eu falei assim, então não pode ainda. Regulariza a situação de vocês, para vocês serem recebidos e nós receberemos com alegria. A pessoa faz o quê? É como se eu tivesse dado um tapa no ouvido da pessoa. Ah, não gostei dessa palavra não. Eu vou para a igreja ali da esquina que lá recebe todo mundo.
Ó, olha como é que as pessoas estão hoje. Já sentiu coceira no ouvido? Já? Hã? A Rose, quando ela sente coceira no ouvido, ela coça com a garganta, fazendo um barulho assim. Faz aí, Rose, como é que é? Já sentiu, meu irmão, coceira no ouvido? Você fala a verdade para a pessoa, em vez de ouvir, ela faz assim, ó. Abre os teus ouvidos, meu irmão, para ouvir a verdade. Deixa o Senhor falar contigo o que precisa ser dito. Fale para Ele, Senhor, fala comigo, porque eu sou o teu servo. Fala que o teu servo ouve. Lembra o que foi que João Batista falou com Herodes? João Batista olhou para Herodes e disse assim, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por causa disso ele foi preso. Me incomodava. Isso não era desacato à autoridade. Isso é falar a verdade de acordo com a palavra de Deus. Não é? Não é rebelião. É dizer a verdade. Esse é o papel dos profetas de Deus. Falar a verdade, mas não para derrubar a autoridade, mas para que ele se lembre que há um Deus que está acima dele e que quer que a vida dele, governante, seja uma vida pautada nas Escrituras. Não é rebelião. Diferente. Então, meu irmão, que situação é essa que nós vivemos hoje? E essa é uma das razões por que tem gente que não para em igreja nenhuma. Tem gente que chega numa igreja, fica um tempo, dali ela vai para outra, fica mais um tempo, dali ela vai para outra, fica mais um tempo. Eu não estou falando aqui das pessoas que mudam de igreja porque mudam de localidade, porque se mudam de casa, mudam de região, mudam de cidade. Eu estou falando daquelas pessoas que moram no mesmo lugar, mas fica assim, um tempo ela está nessa igreja, daí um tempo ela está em outra, daí um tempo ela está em outra, daí um tempo ela está na outra, daí um tempo ela está na outra. E quando você pergunta assim, por que você passou por 10 igrejas? Ela vai te contar o que ela não concorda, ou o que ela não concordou, ou o que ela não concorda com cada uma daquelas igrejas em que ela passou. E geralmente é com um determinado assunto que o pastor ensinava. Porque chegou o tempo em que as pessoas não suportam a sã doutrina, mas quando se é pregado a sã doutrina do púlpito, as pessoas ficam assim, ó. Vão procurar um lugar onde os ouvidos... Ai, que mensagem... Ai, que mensagem... Isso aqui é uma pregação. Ai, melzinho na chupeta. Esse mestre combina com esse, que combina com esse. Então, eu só quero ouvir esses mestres aqui. Então, irmãos, olha, se tem isso me leva de volta a um princípio reformado chamado sola escritura. Um dos 5 solas da reforma é sola escritura. Isso precisa ser voltado a pregar nas igrejas. Porque hoje as pessoas não estão seguindo só a Escritura. As pessoas estão seguindo as Escrituras em parte, no que lhes interessa. Por outro lado, estão seguindo também os ensinamentos de Karl Marx. Estão seguindo os ensinamentos
de filosofias orientais. E por aí vão. Elas, sabe, tem pessoas que você olha para ela e ela é mais militante do que crente. Militante política. A minha fé e a tua fé tem que estar acima de qualquer partido político, meu irmão. A minha fé e a sua fé tem que estar acima de qualquer partido político. Porque qualquer partido político que sair da palavra, que discordar da palavra, eu e você temos que ter autoridade e o direito de poder dizer: isso não é lícito. A única vez que eu e você temos o direito de desobedecer uma autoridade constituída é quando a autoridade constituída te obriga a fazer algo que a Bíblia condena. Esse é o único direito que nós temos, de nos levantarmos. Por exemplo, se você quiser ali no boteco, você maior de 18 anos, se bem que por aí afora, isso não é levado a sério. Mas você que é maior de 18 anos, quiser ir ali no boteco, comprar uma garrafa, uma de 51, uma Sagatiba, uma Pitu, Fogo Paulista, você pode levar para sua casa. Compra e leva para sua casa. Ninguém vai te impedir. Você é maior de idade. Sabe por quê? Isso é legal. Legal para os homens. Mas aquilo que não é legal para Deus, eu abro mão do que é legal para os homens e fico com o que Deus fala. Porque, para mim, a Escritura é a palavra de Deus e isto é a palavra final. Mas a pessoa, por exemplo, eu estou dando exemplo aqui, por favor, não pense que eu estou aqui de púlpito defendendo o presidente Bolsonaro, porque essa não é a minha intenção. Eu concordo com algumas coisas que ele fala, mas não concordo com outras, mas nem por isso eu vou chegar e vou ficar aqui insuflando os outros que me ouvem a se levantar contra a autoridade constituída neste país. Então, se você tem um posicionamento, e o seu posicionamento é esse aqui, as Escrituras diz isso, e o mundo diz aquilo. Tem gente que está abrindo mão das Escrituras para seguir o que a maioria está falando. Para seguir o que a maioria está falando. Mas se a Bíblia diz que eu tenho que obedecer às autoridades constituídas e orar por elas, é isso que eu tenho que fazer. Mas sabe o que as pessoas fazem? Ao invés de elas seguirem o que a palavra de Deus diz, elas, deixa eu ver o que o pastor fulano diz. Deixa eu saber o que o pastor fulano diz. A Bíblia diz isso, mas o pastor fulano diz aquilo, o outro pastor diz aquilo, diz a mesma coisa, o outro mestre também diz a mesma coisa, e eu me cerco de mestres e largo as Escrituras para lá, mesmo sabendo o que está escrito, mesmo conhecendo as Escrituras. Sabe por quê? Porque eu já tenho o meu posicionamento. Eu tenho o meu posicionamento. Então, por exemplo, se o meu posicionamento é esse, e esse posicionamento vai contra as Escrituras, ao invés de eu ir ler o que as Escrituras dizem e dizer: Senhor, eu me arrependo porque eu estou querendo ouvir apenas o que me interessa, eu digo: o pastor fulano pensa igual a mim, eu vou assistir às suas mensagens
no Facebook, no YouTube, porque o que ele faz, o que ele fala, o que ele ensina é agradável a mim. Não, meu irmão, você tem que ouvir o que é agradável ao Senhor. O que agrada ao Senhor? É isso que você tem que ser. Tem gente que coloca assim, fechado com Bolsonaro. Você tem que colocar assim, fechado com Jesus. Fechado com Jesus. Se o Bolsonaro está fazendo alguma coisa que é certa, amém. Se ele fez alguma coisa que não está de acordo com as Escrituras, eu fico com as Escrituras. E eu oro por ele. É assim que tem que ser. Independente do governo, se é de direita ou se é de esquerda. Nós estamos acima. O reino de Deus está acima do reino dos homens. Será que é tão difícil entender isso? Coceira nos ouvidos. Terceiro e último lugar. Característica dessas pessoas. Preferem fábulas ao invés da verdade. Versículo 4. Versículo 4. E se recusarão, leia comigo, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir fábulas. Fábulas. O que é fábula? Todos nós sabemos o que é uma fábula. Fábula é uma fantasia. Fábula é uma coisa que parece linda e maravilhosa, mas, na verdade, não existe. Fábula é uma propaganda enganosa. A fábula sempre, geralmente, termina e viveram felizes para sempre. Propaganda enganosa, meu irmão, tem em toda parte. Tem em todo lugar, até nos produtos que a gente compra. Não é? Outro dia a Rose comprou um shampoo para mim, e eu peguei o shampoo assim e fui ler para que servia aquele shampoo. Aí estava escrito assim, para cabelo liso ao extremo. Aí eu disse, bom, eu não sei se ela comprou esse shampoo para mangar de mim, ou se ela quer que esse shampoo alise o meu cabelo. Né? Mas é tudo propaganda enganosa, meu irmão. Né? Shampoo, tu pega cada shampoo, fala... Aquelas propagandas de shampoo falam coisas assim, né? A pessoa compra pela propaganda, o que o shampoo diz que vai fazer. A gente acredita. Não é? A gente acredita, a gente sabe que tem shampoo que faz uma coisinha boa mesmo, né? Mas nem tanto, não é? Então, meu irmão, quando eu digo só a Escritura, eu estou dizendo para mim mesmo, eu sigo a Escritura e para mim a Escritura é a palavra de Deus e ponto final. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Então, se ela diz isso, eu sigo as Escrituras, eu não fico pulando de galho em galho para ouvir pessoas que falam o que eu quero ouvir, o que vai combinar com os meus desejos. Está vendo? Tem filho que chega para o pai e diz assim, pai, posso tatuar o meu corpo? Ou pai, a mãe diz, não, meu filho, não faça isso. Até porque as modas passam e depois você vai querer tirar esse negócio e vai ficar difícil. Ao invés dele procurar saber o que a palavra de Deus diz a respeito, como é que o povo de Deus se comportou, da onde veio esse negócio, como é que o povo de Deus se comportou ao longo dos anos, o povo de Israel, quando já existia tatuagem, o povo de Israel usava tatuagem? Todo mundo sabe que não. Mas ao invés das pessoas darem ouvido às Escrituras, elas dizem, não, eu quero saber o que o pastor fulano pensa.
Ao invés dela ir para Deus, fala direto com Deus. Deus, o que o Senhor tem a me dizer? Né? Porque até aquele menino do Raimundos, Rodolfo Abrantes, ele conta o testemunho que ele estava se programando para fazer uma tatuagem e Deus disse para ele assim, chega. Foi Deus que ele falou assim, Deus falou comigo, eu tenho motivo para dizer que Deus não falou com ele? Deus disse para ele assim, chega. Quem manda no teu corpo é o Espírito Santo. Não é você fazer o que você quer. Mas você, ao invés de ir falar com Deus, você vai falar com o pastor fulano de tal. Principalmente aquele que você já sabe qual é o posicionamento dele. Eu sei que esse pastor vai falar o que eu quero ouvir. E é esse que eu gosto. Aquele pastor ali, eu tenho implicância com ele. Que tudo para ele não pode. Tudo para ele é não. Tudo para ele não gosto. Eu gosto daquele lá. Aí eu gosto daquele outro lá também. Aí eu gosto daquele lá também. Eles falam, meu ouvido agradece. É quando aquele pastor fala lá, dá uma coceira no ouvido. Tem gente que quando quer saber alguma coisa sobre criação e educação de filho, leva o filho no psicólogo. Marca uma consulta com o psicólogo e diz assim, bom, eu vim aqui para ter uma consulta, trazer o meu filho para a consulta, porque esse menino está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Mas, de fato, não tem nenhum... O psicólogo ou o psiquiatra conversa com aquela criança e não vê naquela criança nenhum transtorno psíquico ou psicológico. Ele analisa a vida daquela criança e não vê nada de errado. Mas a pessoa quer saber o que o psicólogo, o que o psiquiatra tem para dizer sobre como é que ela deve educar o seu filho. Vê na televisão. Os programas de televisão, quando eles querem saber a respeito de educação, eles vão atrás dos psicólogos e dos psiquiatras. Pastor, você tem alguma coisa contra os psicólogos, contra os psiquiatras? Óbvio que não, minha esposa é psicóloga. Você tem alguma coisa ir no psiquiatra? Também não. Se está precisando, vá ao psiquiatra. Agora, será que para educar um filho tem que ir para psicólogo e para um psiquiatra para educar um filho? Sabe por quê? Porque tem gente que acha que a Escritura está obsoleta, ultrapassada. O que a Bíblia fala sobre criação de filho não serve mais. Eu prefiro ouvir o que o psicólogo, o psiquiatra tem a dizer do que o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, para muita gente hoje, é absurdo. É absurdo. É contra a lei. Pegar um moleque rebelde, identificar a rebeldia do moleque, dar-lhe umas varadinhas, isso é contra a lei. Quem é que está com a razão? A palavra de Deus ou os homens? O posicionamento dos homens muda de tempo em tempo. A palavra de Deus dura para sempre. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, o Senhor disse, não passarão. Se a educação da Bíblia estivesse obsoleta, no passado, as pessoas do passado estariam piores do que as pessoas que estão sendo criadas hoje. E não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Olha para as famílias. Veja quantas famílias desestruturadas. Fruto de má educação. O nosso povo, o povo brasileiro, é um povo mal educado.
É um povo mal educado porque não conhece as Escrituras. Porque pai e mãe se recusam a fazer o que as Escrituras ensinam. Eu não estou dizendo aqui que todo pai e mãe, toda criança precisa de bater, precisa de ganhar uma surra. Não estou falando isso. Eu criei meus filhos sem precisar bater, nunca dei surra em nenhum dos dois. E eu considero os meus filhos muito bem educados. Mas se precisasse, se fosse necessário, eu vejo algumas crianças e tenho vontade de ser pai delas. Pais que não repreendem seus filhos. Deixam os filhos fazerem o que quer. Nunca dizem não. Dizem sim para tudo que elas querem, sem saber que está criando um monstrinho. Podia colocar o nome dele de Chuck. Vem cá, Chuck. Só a Escritura. Repita comigo, só a Escritura. Tem gente que prefere a fábula do que a verdade. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Paul Washer, e ele disse assim: tema, no dia do juízo final, não tema tanto pelos bandidos, não tema tanto pelos mentirosos, não tema tanto por aqueles que são perversos, tema principalmente pelos pastores. Tema pelos pastores no dia do juízo. Ele estava dando um alerta aos pastores. Ele estava dizendo: muitos pastores serão responsabilizados pelas formas erradas que as suas ovelhas estão vivendo. Porque ao invés de eles falarem a verdade, eles estão falando o que elas querem ouvir. E não foi isso que o Senhor mandou fazer. Veja o que as Escrituras diz. Esse texto nós podemos continuar nele. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Olha lá. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Repreende, exorta. Sabe por que tem que repreender? Sabe por que tem que exortar? Sabe por que tem que ser longânimo nisso tudo? Porque a nossa natureza é caída. É por isso que a gente não pode criar, sabe, os crentes assim. Vem, meu filhinho, faça o que você quiser. Eu estava outro dia assistindo um vídeo que postaram num grupo de pastores e o vídeo dizia assim: não seja feliz no final, seja feliz a vida toda. Aí eu fiquei ouvindo, e lá pelas tantas dizia assim: se entre uma coisa e outra, na dúvida, faça o que te faz feliz. Eu falei: que desgraça é essa, meu irmão? Leva isso para sua casa para você praticar. Entre uma coisa e outra, na dúvida, faça o que te faz feliz. Aí eu imagino os namorados pensando: casal de namorado, transar ou não transar? Na dúvida, fazer o que faz feliz. Já comi 2 pratos de comida, estou com vontade de comer o terceiro. Na dúvida, faça o que te faz feliz. Vai fazendo o que a tua carne quer. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Qualquer doutrina que te ensina a fugir da cruz
é uma fábula. Qualquer ensinamento que te ensina a fugir da renúncia é uma fábula. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A minha sogra. Não. Tome a sua cruz. Aquele trabalho maldito que eu faço, que eu não. Tome a sua cruz. O que Jesus estava querendo dizer com tome a sua cruz? Prepare-se para crucificar-se. Prepare-se para ser crucificado. E não para fazer tudo o que você quer, tudo que te faz feliz. Feliz. Entre aspas. Faça o que é certo e não o que te faz feliz. Faça o que a Escritura diz e não o que você pensa que vai te fazer feliz. Amém, meu irmão? Ouça a palavra. Receba essa palavra. Não fique chateado com esta palavra. Não fique assim nos seus ouvidos. Tomara que quando você chegar em casa, você não vá para o banheiro assim. Tomara que você tenha recebido esta palavra no teu coração. Tomara que você tenha recebido esta palavra na sua mente. Tomara você que está aí me assistindo, me vendo, não esteja se colocando assim, irritante. Palavra de Deus. Ela nos faz feliz. E é a palavra de Deus que nos torna feliz. Eu recebi a palavra de Deus, comecei a receber a palavra de Deus com 13 anos de idade. E aquilo que eu começava a ouvir, que eu comecei a ouvir, eu comecei a substituir por aquilo que eu pensava que era certo. E hoje eu posso dizer, não só eu sou feliz, mas a minha família é feliz, porque eu segui o que a palavra de Deus diz. Não o que eu achava que deveria fazer. Não o que eu entendia que era o que eu deveria fazer. Não o que eu queria ouvir. Quantas vezes você ouve coisas que você não gosta, do seu pai e da sua mãe, mas é para o teu próprio bem? Lá na frente você vai reconhecer isso. Não é? Tem gente que vive num cabo de guerra com o pai, com a mãe, para depois lá na frente reconhecer que foi rebelde, que se tivesse obedecido pai e mãe, não teria afundado. Aí no dia da morte do pai e da mãe, fica dando chilique no cemitério. Não é? Quantas pessoas no dia da morte do pai e da mãe fica desmaiando, dizendo que quer ir junto. Eu me lembro que uma vez eu estava no cemitério. Tem história de cemitério para contar, meu irmão. E estava lá a filha, ou uma das filhas daquela senhora que estava no caixão, e ela chorava desesperadamente, ela dizia assim: mamãe, me perdoa, mamãe. Mamãe, me perdoa. Eu que não conhecia a história da família, fiquei pensando, o que ela está querendo dizer com me perdoa, mamãe? Agora a mamãe não está mais aí. Mamãe não está mais escutando. Mamãe, me perdoa. Aí, como sempre, né, tem alguém que conhece a história. Tinha uma senhora do meu lado, que eu não sei se era vizinha ou se era parente. A senhora do meu lado falava assim: agora? E ela falava: mamãe, me perdoa, mamãe, me leva junto, mamãe. E a senhora falava do meu lado assim: agora? Mamãe, me perdoa pelo que eu fiz contra a senhora, mamãe. E a senhora falava: agora? Depois que fez a velha padecer? Agora? Depois que fez a velha comer o pão que o diabo amassou? Agora? Fiquei ouvindo assim.
é para dar ouvidos enquanto ela está viva. É para dar ouvidos enquanto ele está vivo. Tá? Mamãe e papai, olha para a pessoa e diz assim: não fique com essa pessoa. Não fique com essa pessoa. Mãe, quando a senhora escolheu o papai, eu não estava lá para dar pitaco. Agora deixa eu viver minha vida. Vai. Depois que você der com a cara na pilastra, sangrando, aí tu volta, quem sabe lá no caixão, tu vai dizer: mamãe, me perdoa. E vai ter alguém lá, talvez até eu, vou estar lá dizendo: agora? Irritante. Agora? Hã? O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se